Estamos de volta para o segundo bloco do programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Israel Veloso e como convidado o educador físico Luiz Hamamoto, que está falando para a gente sobre a realização de atividades físicas, a importância de atividade física e do exercício físico na vida das pessoas. Luiz, nós falamos no primeiro bloco sobre uma série de questões. Aquele atleta, voltando agora para o segundo bloco, já com essa questão, aquela pessoa que gosta de jogar um futebol aos finais de semana, então durante a semana não faz nenhum tipo de atividade ou de exercício. Chega no sábado, vai lá, 3 horas da tarde, fica até 6, 7 horas, ou no domingo, e muitas vezes sai com aquele monte de dores, né, nas pernas, fica sem poder se movimentar. Isso daí traz algum problema? São os atletas de finais de semana, né? Isso. Muito rica essa pergunta, Rogério. Eu queria responder primeiro com uma história. Tá. Eu lembro um professor meu, na época quando eu estava fazendo uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício, e ele contou a seguinte história. Apareceu um senhor de idade com um problema cardíaco. E aí ele foi no médico e o médico orientou, faz uma caminhada de 30 minutos por dia. Ok, aí esse senhor pegou o cachorro dele e começou a fazer diariamente uma caminhada por 30 minutos por dia. Enfim, ele fez isso num período de 1 mês. Ele voltou para o médico e, quando ele foi mostrar os exames foram positivos, né? E, enfim, ele continuou fazendo essa caminhada, passeando com o cachorro. Passou um tempo, 2, 3 meses, ele foi mostrar de novo esse exame para o médico. O médico olhou assim, nossa, mas olhei aqui, mas tá pior. Tá a mesma situação na qual você apareceu. Por que disso tudo? E contando essa história. Porque todo ser humano, quando vai procurar se exercitar, ele precisa, num período, um tempo, fazer um programa de treino, mas ele não pode fazer a mesma coisa sempre. Porque, de alguma forma, ele vai criar um certo positivo, uma supercompensação no que diz respeito à adaptação muscular, tendão, ligamento, sistema cardiovascular. Só que se ele fica sempre no mesmo período, mesmo programa de treino há muito tempo, ele vai lá e ele tem uma queda. Por isso que, de alguma forma, tem que sempre organizar bem, e o papel do professor de educação física é fazer isso. Quando a gente pega esses atletas de finais de semana, ele pensa que 1 vez por semana é o suficiente para ter esses benefícios musculares, tendão, ligamento, sistema cardiovascular. Mas, na verdade, o grande complicado disso tudo é que muitas vezes ele está mais se prejudicando, aparecendo lesões. E quando a gente vai falar um exemplo, vou dar um exemplo básico. Os peladeiros de finais de semana, os caras que jogam bola, o cara vai fazer um lançamento, ele dá aquele sprint, aquela corrida, e o coração, que é um músculo também, ele tem que bombear e trabalhar muito forte e não consegue mandar uma quantidade de sangue suficiente para as extremidades das musculaturas, ele vai lá e infarto. A gente observa muito isso. O cara infartou jogando bola. Por quê? Porque ele não teve uma adaptação correta lá atrás. Então, é de extremo cuidado esses peladeiros, esses esportistas de finais de semana. A orientação procura uma academia, procura um professor que vai de alguma forma te dar um suporte para fazer esses exercícios, futebol, natação, que seja, lutas, no finais de semana. Vereador, o senhor pratica futebol nos finais de semana, consegue ter alguma atividade física? Porque isso que o Luiz falou é importante, né? Muitas vezes a correria do dia a dia, trabalho, escola, família, tudo, você fala, vou tirar o sábado ou domingo à tarde para eu praticar meu esporte. E vai lá, 2, 3 horas, quer às vezes fazer o que não fez durante a semana, né? Com certeza, acho que eu me incluo nesse número de atletas aos finais de semana. Mas como eu já pratiquei muito esporte, frequentei academias e quando eu era mais jovem pude participar de esporte de alto desempenho. Então nessa caminhada eu pude aprender também minhas limitações. Hoje eu até pratico um futebolzinho, até pratico um jiu-jitsu uma vez ou outra, algum esporte assim, uma corridinha de leve, mas eu sei das minhas limitações, então eu faço coisas leves para que não prejudique o meu corpo. Então a gente tem que saber reconhecer isso, mas primeiro a gente tem que procurar a ajuda de um profissional, um médico, um educador físico que possa passar isso para você, até
tal ponto você pode fazer, até o ponto você tem que trabalhar mais para poder praticar mais isso. Então a gente sabe as nossas limitações. Eu sei que o nosso tempo é muito corrido, né? Mas a gente tenta fazer algum exercício físico para poder compensar essa parte sedentária da nossa vida, né? Que é realmente aquilo que a gente falou no primeiro bloco, né? A parte mental, a parte física, para poder a gente ter um bom desempenho nas outras atividades, né? Luiz, a partir de que momento a atividade física, por exemplo, uma caminhada que a pessoa faz 30 minutos, 40, uma hora, e às vezes ela vai acelerando, né? Aquilo vai ficando um hábito, ela vai aumentando um pouco. A partir de que momento aquilo se torna um exercício físico? Depende mais do quê? Do período que ela faz, de quão rápido ela pratica, como é que funciona isso? Sim. Essa pergunta depende muito do público, né? Às vezes, um exemplo, você vai pegar um idoso. Às vezes um idoso, para ele uma caminhada, que para mim, uma pessoa mais condicionada, para mim acaba sendo uma atividade muito moderada. Para um idoso, aquilo é uma atividade muito forte, por questão de adaptações, como eu falei e citei na primeira pergunta, que ele não está acostumado. Então, para ele, de alguma forma, aquilo se torna algo pesado, né? Quer dizer, força muito mais Força muito mais o sistema cardiovascular e muscular, né? Agora, para mim, uma pessoa mais condicionada, isso se torna leve, acaba sendo mais recreacional. Então, depende muito do público. Eu pergunto isso porque quando você vai ao médico, às vezes você está acima do peso, você está com algum problema, a primeira coisa que ele fala, talvez, para você, né? Começa a fazer caminhada, vai fazer uma atividade física, faz alguma coisa. Mas você falou de algo que é importante. Mesmo esse tipo de atividade mais moderada, a princípio, é importante conversar com um especialista antes. Exatamente. Bom, um exemplo, às vezes o cara, praticante de musculação, ele sempre treinou a vida toda e ficou um período, digamos, 1 ano sem treinar. Ele apareceu de novo na academia, apareceu na mão do professor e tal. Aquele professor muitas vezes já trabalhou com ele e se o cara não tem sabedoria e entender como funciona toda a parte fisiológica, ele vai querer trabalhar com a mesma carga, mas se ele trabalhar com a mesma carga, a mesma intensidade que ele treinava algum tempo atrás, muito provavelmente que vai ocasionar uma lesão, né? Então, tem que tomar muito cuidado e saber, até de alguma forma, organizar todo esse treinamento. Você falou de lesão, aquelas dores que muitas vezes quem vai para uma academia acaba sentindo depois de fazer exercício, alguns acham até aquilo positivo, né? Forcei bastante, estou todo dolorido e significa que eu estou evoluindo. É Sim. Isso mesmo? Quando você treina e faz um treinamento intenso, o que ocorre nas fibras musculares? Ocorrem micro-rupturas, né? E isso de alguma forma é positivo. Mas tem um grau de micro-ruptura, né? Quando a gente treina é um grau mais moderado, né? Um grau que não chega ao ponto de lesionar, né? Isso é positivo. Isso de alguma forma, juntamente potencializando com a alimentação, ocorre uma certa evolução, uma estrutura e de alguma forma ela melhora num quesito para você de alguma forma estar hipertrofiando futuramente. Aquelas pessoas que vão na academia no verão, né, a época começa a chegar agora o período, as academias ficam lotadas, né, para emagrecer, que é um resultado rápido, depois abandona a academia, volta a ganhar peso, depois vai de novo, aquele chamado efeito sanfona nas pessoas e também na atividade física, né, começa, para, termina, Sim. Isso daí traz problemas? Traz problemas no sentido daquilo que a gente até, o Israel ele mencionou ali, pratico de vez em quando, mas nos finais de semana, né? Você pode ocasionar uma lesão, pode de alguma forma, veja que a pessoa quer algum resultado em questão de emagrecimento ou hipertrofia, o resultado demora mais ainda, né? A pessoa vai estar mais se iludindo do que realmente se exercitando de fato e conseguindo algum objetivo. Alguns outros tipos de problemas, como por exemplo, a pessoa tem dificuldade às vezes para dormir, a pessoa é um pouco ansiosa, nervosa, o exercício físico bem planejado, com a função física, mas também essa parte da mente, também ajuda a pessoa. Ajuda. Trabalho estressante, muitas vezes. Em questão do sono, eu acho interessante essa pergunta, por quê? Porque tem pessoas que se adaptam muito bem, de forma muito positiva, treinando em períodos à noite
só dando foco nesses períodos de treinamento. E tem pessoas que não conseguem fazer exercício no período à noite. Por quê? Por questão da liberação da adrenalina. A adrenalina, de alguma forma, influencia muito na serotonina, a adrenalina influencia muito no hormônio da melatonina, que é um hormônio do sono. Então, tem pessoas que de alguma forma treinam no período da noite e tem períodos de noite muito ruins de qualidade de sono. Acordam na madrugada e tudo mais. Eu sou assim. Eu evito treinar no período da noite. Agora, tem pessoas que treinam e tranquilo, né? Que dormem, têm uma qualidade boa de sono e tudo mais. Mas é o fato daquele hormônio, da endorfina, da serotonina. Mas aí dá para saber e para adequar isso, não tem problema, né? Se, por exemplo, atrapalha, ela faz num outro horário. Sim, mas eu conheço alunos que não treinam no período à noite pelo fato da adrenalina e ter um mau desempenho no sono. Isso, de alguma forma, é muito ruim, porque você acaba, de alguma forma, aromatizando, que é o hormônio da testosterona, que ajuda tanto na parte de aumento de massa muscular e também influencia na influência da gordura, que de alguma forma é um hormônio que ajuda na queima de gordura também. A pessoa, hoje nós vivemos muito mais, né? Nós temos, em média, hoje a gente considera idoso, terceira idade, a pessoa na casa dos 60 anos, mas hoje as pessoas trabalham muito mais, né? Foi aprovado pelo Congresso agora a idade mínima 65 anos, então isso quer dizer que se enxerga que até os 65 anos a pessoa está numa idade produtiva, ainda está rendendo para o seu trabalho. A pessoa que não fez atividade em nenhum período da vida, ela chega aos seus 65 anos, ela pode começar a fazer e isso traz benefícios? Com certeza. A gente encontra muitos idosos que aparecem, principalmente onde eu trabalho, em academia, e você vai fazer a avaliação do senhorzinho lá e ele fala assim que nunca fez exercício e hoje, através de ter um tempo mais tranquilo, mais calmo, ele quer treinar, ele quer de alguma forma melhorar e, principalmente para o público idoso, benefícios tremendos em questão, principalmente prevenção de osteoporose, melhora de tônus muscular, equilíbrio, flexibilidade. Você encontra muitos públicos. Vereador, nós estamos indo para a parte final do nosso programa, o Luiz aí, conhecedor, né, desse assunto, a gente viu que tem muitas dúvidas, mas é muito esclarecedor também conversar com quem entende para falar, né, sobre essas principais dúvidas, né, e deixar um espaço para o senhor também falar um pouquinho dessa questão e se tem alguma pergunta para o nosso convidado também sobre isso. A nossa ideia de trazer um especialista nessa área, né, onde eu já conheço ele, eu sei que ele tem buscado mais se aprimorar nessa área de fisiologia do exercício e outras áreas da educação física, é justamente para isso, para sanar algumas dúvidas da população, que às vezes quer, eu quero fazer atividade física, quero fazer exercício físico, mas é necessário, a nossa saúde precisa, mas tem alguns cuidados que a gente tem que pisar no breque ali e ter esses cuidados, para não se machucar, para ter uma qualidade de vida melhor, para poder realmente praticar e também trabalhar o social. A gente trouxe aqui mais para trabalhar esse lado, do pessoal cuidar da sua saúde, mas também cuidar do social. Você incentivar a sua família, você incentivar as pessoas em sua volta, você poder ter um momento de lazer com seus amigos e com sua família. Então, eu tenho uma pergunta assim, o público da academia em geral tem buscado mais a questão da saúde ou a questão da estética? E quais riscos acarretam isso? Sim. Legal essa pergunta, Israel, mas infelizmente eu vou explicar o porquê do infelizmente, tá? Eles procuram mais a parte estética. Por mais que apareça um jovem, ou até, vamos colocar em uma pessoa de terceira idade, que seja, falam, diante da anamnese, da avaliação que a gente faz, que o objetivo é saúde, mas chega num ponto que você começa a conhecer a pessoa durante o treino e o período ali, o foco dele é muito mais estético, né? E o grande complicado que nessa parte estética é muitas vezes a pessoa, de alguma forma, colocar isso como prioridade em sua vida e usar recursos que acabam afetando a sua saúde, né?
vamos colocar como um exemplo, somente o hormônio sintético, né? Se você de alguma forma saber fazer o uso disso com uma orientação, legal, bacana, tendo orientação com profissionais específicos, sem problema nenhum. Mas o grande complicado é que a maioria do jovem hoje procura esse recurso de hormônio sintético por via de internet, porque algum amigo mencionou e falou que é bom, né? E você não sabe até que ponto isso pode afetar a sua saúde, né? E qual é a procedência disso tudo? Da onde que foi realmente comprado, retirado, elaborado tudo isso, né? Então tem que tomar muito cuidado com a questão disso. Sabia que nosso corpo, acima de tudo, é templo de Deus, né? Templo de Espírito. A gente tem que cuidar muito bem dele, se ele concedeu isso para você. E deixo aí a dica, tomar muito cuidado. Se for realmente partir para o lado estético, procura profissionais de boa capacidade para estar de alguma forma orientando vocês a isso. Isso é importante, né? Você falou aí de algo que a gente vê, né? Hoje a sociedade tem muita pressa de tudo, né? Exato. Não consegue esperar e o corpo, ele trabalha, ele vai evoluir por etapas, né? Sim. E de repente usar uma substância, quer dizer, você está fazendo uma atividade que poderia te ajudar e acaba sendo prejudicial. Sim, você acaba de alguma forma alterando todo o eixo aí, como exemplo, eixo hormonal aí, e te influenciar doenças que acaba desenvolvendo às vezes um câncer, como exemplo. Devido a isso, né? Sim. A gente já está quase no fim, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da alimentação em todo esse processo. Porque quando a pessoa começa a fazer uma atividade, muitas vezes ela muda também. Às vezes ela busca para emagrecer e ela deixa de comer, ela corta uma série de coisas e ali ela era sedentária, ela começa a fazer atividade e ao mesmo tempo diminui a sua alimentação. Qual que é a maneira ideal de fazer funcionar a alimentação com o exercício físico? Tanto para emagrecimento quanto para ganho de massa muscular, tudo de alguma forma que é um assunto é uma pergunta muito complexa isso difícil, aí. Né, gente? Mas tudo de alguma forma é um equilíbrio planejado, né? Vou dar um exemplo. Muitas vezes a pessoa que quer aumento de massa muscular, ele quer fazer um pós-treino, depois que termina o treinamento, comprar um shake de proteína muito caro e, enfim, frango, batata doce, que seja, né? Exemplos de macronutrientes para ajudar o ganho de massa muscular. Mas ele esquece muitas vezes do período que ele acorda até o período que ele vai dormir, né? São janelas que ele de alguma forma tem que preencher com algo, né? E muitas vezes a pessoa só se preocupa com o que vai treinar, a alimentação do que vai treinar antes e o que vai treinar depois. Esquece do todo. E isso de alguma forma influencia a um ponto negativo, se a pessoa não conseguir planejar tudo isso. A orientação busque um nutricionista que é na área da alimentação. Tá certo. Nós queremos agradecer a sua vinda aqui e dizer, né, pelo que nós vimos aqui, que é sempre importante procurar um profissional, né? Procure uma academia, procure um profissional da educação física, da nutrição, no caso, quando for da fisioterapia, quer dizer, sempre ajuda profissional para que o que você for fazer com o seu corpo traga resultados positivos. Com certeza, com certeza. Cada profissional muitas vezes com certeza tem o seu ponto positivo, sua linha de pensamento, de raciocínio, isso só vem para contribuir em determinados resultados. Luiz, obrigado pela sua vinda aqui e por falar de algo tão importante. Muito obrigado você, Rogério, obrigado Israel, obrigado pela oportunidade. Vereador, chegamos aqui ao final do nosso programa e falamos, né, de algo que é extremamente importante, né, o apoio de um profissional, de um educador físico, para que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. Com certeza, Rogério, um assunto muito importante para a nossa sociedade. Hoje, sem a gente ter a parte física, a parte da saúde, a gente quase não consegue fazer nada na nossa vida. A gente fica muito limitado. Apesar de algumas limitações, muitas pessoas conseguem, mas porque também já fez esse trabalho de base, de alimentação, de atividade física, de exercício físico, atividade também mental. Então a gente vem trazer essas dúvidas para poder sanar, trazer profissionais que possam sanar essas dúvidas para você poder ter um bom desempenho nessas atividades. Então queria agradecer ao espaço da TV Câmara para mais uma vez poder esclarecer a população e orientar elas. E também queria agradecer ao profissional Luiz Eduardo Hamamoto pelo trabalho que ele tem feito em nossa sociedade aqui, profissional ilibado aí, que todo mundo já tem visto bons frutos no seu trabalho aqui em Tupã, e não só em Tupã, na nossa região aí, e tem buscado se aprimorar, adquirir mais conhecimento para poder aplicar aqui no seu público e também na nossa cidade. Então,
Um recado vai para a população: cuide bem da sua saúde, cuide bem da sua saúde mental, e que você possa também passar essa consciência para sua família e que não venha acarretar aí no mal-estar. Vou praticar atividade, vou fazer isso para emagrecer, para poder jogar bola, agora é verão, e chega, você se machuca, você nem emagrece, nem curte o verão e nem não aproveita. Então faça isso de forma saudável, de forma consciente. Obrigado, vereador. Obrigado ao Luiz Hamamoto e obrigado a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara. Nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista. Hoje recebemos o vereador Israel Veloso e, como convidado, o educador físico Luiz Hamamoto, que falou sobre a atividade e sobre o exercício físico, duas coisas diferentes que nós aprendemos aqui hoje, além de tantas dicas importantes que ele passou para as pessoas. Então, fica aí mais uma dica. Se você quer começar a fazer atividade física, se você está buscando atividade física para a sua vida, procure um profissional, procure uma academia, não comece de qualquer maneira. Receba orientações e você terá uma qualidade de vida muito melhor. Nós ficamos por aqui, agradecemos a nossa equipe que ajudou na realização desse programa, também a assessoria do vereador por nos apoiar e ajudar na pauta do programa que foi elaborado hoje, e a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara há 9 anos no ar, levando informação para todos vocês. Até mais.